Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila e eu vim trazer mais um áudio para vocês no dia de hoje, porque foi algo muito me perguntado esse fim de semana, né? Sheila, será que Deus não abençoa realmente o segundo casamento? E a base dessas pessoas para me perguntar sobre isso são os segundos casamentos que elas estão presenciando na congregação, né? E, gente, eu também, Sheila, já me perguntei muito sobre isso, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês, não a minha opinião, mas sim o que diz a palavra do Senhor, né? Os irmãos sabem, eu não venho gravar um vídeo sem antes orar, pedir discernimento para Deus, só que isso aqui já é algo que eu venho estudando há bastante tempo, meus irmãos, sobre segundo casamento. Principalmente porque eu sou uma das pessoas mais interessadas nisso, né? E por que que eu digo mais interessada? Quem viu alguns vídeos anteriores viu que eu já tive um primeiro casamento, que esse homem veio a óbito, né? Nós nos separamos, ele foi morar com outra mulher, e depois de 2 anos e meio, né? Um breve relato, eu lutando por esse casamento, eu finalmente vou até Deus e pergunto o que Ele quer para a minha vida, né? Porque eram 2 anos e meio sem nenhum sinal, sem nenhum contato, zero, zero, contato zero. E a primeira revelação que eu tinha recebido, e única, durante o meu tempo de deserto, foi que a irmã me falava que ela, quando orou por ele, viu ele indo embora sem olhar para trás. E aquele dia, quando eu perguntei para o Senhor o que o Senhor tinha, o Senhor se revelou a mim de maneira que eu entendi que era para eu seguir a minha vida, né? Mas seguir com prudência. Então, até acredito que é por isso que o Senhor se revelou naquele momento, né? Eu já estava convertida, né? Realmente ali diante do Senhor, e foi o que eu fiz, né? Depois disso, eu fui pedir o divórcio, porque eu tinha entendido que o divórcio que Deus odeia é o repúdio, quando ele saiu de casa já para morar com outra pessoa. E o que aconteceu depois do divórcio? Ele veio a óbito, né? E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 7:39, assim: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, meus irmãos, é óbvio que quando eu recebi essa palavra, né, de que eu podia seguir a minha vida, foi quando eu dei entrada no divórcio, depois ele veio a óbito, eu ainda não entendia muito bem, eu nem lembro se na época eu fiquei sabendo, assim, de imediato que ele tinha morrido, eu acho que não, tá? E eu orei muito, depois de 1 ano e meio, mais de 1 ano orando depois desse divórcio, né, esperando no Senhor, orando, eu recebi a revelação do meu atual marido, né, que o Senhor traria de terras longínquas, e a série de coisas que eu já falei para vocês em outros áudios. Só que eu também não fui caçar, continuei orando e esperando, tanto que quando eu conheci o meu marido, a gente ficou 4 meses para sair a primeira vez, e eu aceitei almoçar, e o plano era tirar ele do meu pé. Vocês terem, qualquer dia eu conto melhor essa história para vocês, né? E ali, nesse almoço, eu pude perceber que eu estava fazendo um mau julgamento da pessoa dele, mas enfim. Então aí vocês sabem, depois de algum tempo eu me casei, né? Não foi longo o tempo, foi muito breve o tempo, e eu também tinha recebido na época, né, essa revelação do Senhor que o tempo se ia se acelerar em nossas vidas, mas enfim, eu vim viver outro casamento, outro outro deserto com ele também, e eu entendi que o deserto, né, irmãos, quando a gente vai lá em primeiro, na carta a Coríntios, né, de Paulo, em Filemão, ele pede, né, para Filemão receber o escravo novamente, né, a palavra de Deus usa escravo, mas tem outra tradução, porque quando aquela pessoa vivia com Filemão, né, ele era pouco útil, assim diz Paulo. Porém, depois que ele foi apartado de Filemão, ele se converteu, aí Paulo diz, agora ele é muito útil para nós, né, para você, tanto para mim quanto para você. Então, recebe-o de volta, porque foi afastado por um tempo, mas para unir para sempre. Então, assim, eu vejo que o meu deserto ele foi muito necessário. Eu e meu marido, a gente tinha perdido completamente, assim, a visão. Eu até falava para ele, quando nós falávamos sobre separação, que eu achava mesmo que a gente estava se separar, porque estava cada um indo para um lado, né? Eu lembro de eu fazendo um movimento com os braços, assim, uma mão para cada lado, sabe? Então, eu tenho certeza que isso foi necessário, a separação para Deus unir para sempre, né?
Mas no caso, vocês conseguem entender que a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 39 é que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas contudo, se vier a falecer, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Vocês conseguem entender que eu cumpri um princípio da palavra do Senhor? Irmãos, eu não estou vindo aqui falar para vocês, nossa, essa mulher santa, sou nada, irmãos, sou pecadora, né? Mas eu quero mostrar para vocês que quando a gente cumpre princípios com o Senhor faz aliança, sim, né? E eu mesmo, sem saber, foi feito. Então, por que que eu mesmo, sem saber, foi feito, né? Cumpri o mandamento aqui da palavra do Senhor, porque eu esperei no Senhor. E quando a gente espera no Senhor, as coisas vão ser direcionadas de acordo com a palavra dele. Por quê? Porque lá em Malaquias 3:6, o Senhor diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Do que o Senhor está falando lá em Malaquias? Sobre fidelidade. Para quem não sabe, Malaquias 3, tem até aquela passagem lá sobre os dízimos e ofertas, né? Essa passagem, o Senhor está falando sobre fidelidade, ou seja, que nós somos tão infiéis que nós não somos consumidos graças à palavra que ele deu a nossos pais, a Abraão, a Noé, lá no passado, né, lá no Velho Testamento, né, porque senão, irmãos, todos nós já devíamos ter sido consumidos há muito tempo, né, somos muito falhos. Então, com base em que eu sou o Senhor e não mudo, como ele diz lá em Malaquias 3, então, será que segundo o casamento é aprovado para o Senhor quando a gente vai usar com base em 1 Coríntios 7? A gente precisa muito pensar sobre isso, né? E aí as pessoas me questionam, né, quando eu respondo assim, mas Sheila, essa pessoa, né, no final de semana teve alguns questionamentos a respeito disso, e um dos questionamentos me pareceu muito interessante, do qual eu falei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, né? Que a pessoa dizia assim, Sheila, mas tem um varão lá na minha igreja, esse homem é uma bênção, sabe? Ele é muito ungido, ele tem um cargo muito importante lá, mas você vê unção no ministério dele, sabe? Ele é muito próspero e está em segunda aliança. Tudo bem que a primeira mulher dele foi quem traiu e ele tentou lá no início restaurar, mas não teve conversa, ela não quis, né? E eu virei e falei para ela assim, um erro não justifica o outro, né? Porém, o que acontece? Quando Deus chama alguém para a obra, aquela pessoa, nós somos infiéis ao Senhor. Se vocês lerem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, meu Deus do céu, é todo momento o povo de Deus errando contra ele. Mas isso não significa que o Senhor tirou a unção dessas pessoas, né? Porque nós fomos ungidos para a obra, é para a honra e para a glória do nome do Senhor, é por amor a Ele, a palavra dele, que ele não tira essa unção, né? Davi, quando adulterou, perdeu aquilo que Deus tinha chamado ele? Não, né? Ele pagou o preço, né? Mas Deus não tirou. Ele foi lá, adulterou, né? Mandou matar o esposo da Betseba, então o Senhor puniu ele, né? A punição foi perder vida por vida, né? Que diz as leis do Senhor, então eles perderam o primeiro bebê pela vida do rapaz e pelo adultério foi os 3 filhos, né? Sobre a casa dele sempre passaria o fio da espada, né? Então você vê a confusão toda dos 3 filhos depois, né? Os 3 que ele mais amava, porque Davi devia ter muitos filhos, né? Então, assim, o nosso erro não nos exime, né? Ou seja, não nos isenta de pagar o preço. Então, assim, por exemplo, esse homem muito ungido, você vê que está em adultério, mas, porém, a unção para a obra, para o ministério, o Senhor não tirou, porque não é por amor a ele, e sim por amor à obra, ao ministério, às vidas que o Senhor vai resgatar através dele, né? Porque, infelizmente, nós somos pecado. O meu pecado só é diferente do dele, mas não significa que ele é melhor ou pior do que eu, ou que eu sou melhor ou pior do que ele. Nós somos pecadores e cada um vai ser cobrado segundo a justiça, né? Segundo aquilo que nós estamos fazendo. Então, inclusive, o desfecho dessa história, irmão, desse rapaz, que eu estou aqui contando por alto para vocês, eu perguntei, mas e a esposa dele ainda continua no adultério? Porque ele orou lá no passado, né? Antes de se relacionar. E ela falou, Sheila, você acredita que tem um boato que diz que ela abandonou o adultério e hoje ela é apaixonada por ele? Falei, eu não, na verdade, eu acredito e acredito muito, né? O Senhor está honrando aquilo que prometeu para ele quando ele estava no deserto, só que ele foi infiel com Deus, né? Por quê, irmãos?
E por que que eu conto muito a minha história, né? Porque se vocês prestarem atenção lá no meu primeiro deserto, eu não perguntei para Deus se Deus queria restaurar aquele casamento, qual era a vontade de Deus, né? Quando a irmã falou para mim, que foi a única revelação que eu tive durante os 2 anos e meio, que ela via esse homem indo embora sem voltar para trás, ela falou, mas ele não é seu marido? Eu falei, é. Então, ela falou, então luta, né? Porque Deus tem poder para restaurar. Mas então eu simplesmente comecei a lutar. E por que que Deus nunca se revelou? Porque era o ponto ou a brecha que Deus tinha encontrado para trabalhar na minha vida, porque ali foi onde eu vivi o primeiro amor, ali foi onde eu passei a conhecer do Senhor e realmente me entreguei a Deus, né? Então, assim, foi a circunstância, né? Porque a palavra de Deus não diz, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, né, depois que realmente eu fui lá e perguntei a vontade do Senhor, vocês veem que a vontade do Senhor se cumpriu e o tempo, assim, na minha vida, ele realmente acelerou, sabe? Parece que acelerou, as coisas, assim, foram muito rápidas para o meu segundo casamento, né? Até a minha filha chegou, assim, muito rápido, assim, eu nem estava preparada, tudo foi muito no susto, sabe? E hoje eu entendo que a nossa filha tinha sido aquele cimento, aquele concreto que o Senhor tinha colocado ali entre nós, porque a gente ficou, gente, no deserto. Se não fosse por nossa filha, eu acho que a coisa entre nós não teria sido como foi, viu? Acho que teria sido muito pior, mas a gente se sentia muito ligado por conta dela. Então, assim, é algo assim que a gente realmente precisa perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a sua vontade, né? Porque, irmãos, você concorda que se esse homem que essa irmã trouxe o caso aqui, né, no fim de semana, se ele tivesse continuado firme no Senhor e sempre perguntando, Senhor, qual é a sua vontade, o Senhor continuaria ali entrando em concordância com ele que a vontade do Senhor era restaurar o casamento dele, porque Deus é homem, né? Deus não é homem, desculpa, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, ou seja, irmãos, quando a gente pedir algo para Deus, a gente precisa perguntar, Senhor, qual é a sua vontade, né? E normalmente, irmãos, quando a gente está passando por problemas, a nossa vontade é contrária à vontade do Senhor, né? Quem está nas primeiras fases do deserto vai ficar sempre com muito medo da restauração. E por que esse medo da restauração? Porque a pessoa olha a circunstância, olha os problemas que estavam passando recentemente e parece que é impossível, né? Porém, irmãos, a obra que Deus quer fazer, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, o que o Senhor tem preparado. Então, a gente precisa somente crer e sempre buscar primeiro a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor, né? O Senhor já falou na palavra dele, né? Que eu sou o Senhor, eu sou Deus e não mudo. Então, assim, será que Deus se agradaria de uma segunda aliança? Porém, aquilo que eu falo lá naquele vídeo, né? Se vocês forem, tem um vídeo no canal que chama Como Deus vai restaurar o seu casamento, ou se Deus vai restaurar o seu casamento, algo assim do tipo, né? Eu não coloco pode, porque poder, você não tem poder para todas as coisas, eu coloco vai, porque ali eu falo um pouquinho mais sobre o tema de, né? Eu acredito muito assim, Sheila, a lei é de pessoa para pessoa? Não, a lei é para todos. Porém, nós bagunçamos tudo, né, irmãos? Então, por exemplo, imagina eu se meu primeiro marido tivesse vivo, e aí eu casei de novo e entro no deserto com o segundo marido. E aí eu vou lutar por quem? Para quem eu ia ter que perguntar para Deus por quem eu ia ter que lutar? Aí vocês imaginam só, eu depois de muito tempo, porque passou muito tempo, né, irmãos? Tinha passado pelo menos bem quase 12 anos, né? Desde do divórcio lá do primeiro marido, que foi quando eu realmente deixei tudo para trás. Então, assim, aí vocês imaginam eu, depois de 12 anos, descubro sobre o tema da primeira aliança, que eu teria que lutar pelo aquele primeiro marido, seria um grande choque. Mas aí se eu descubro que essa é a vontade do Senhor, né? Porque Jesus mesmo lá, quando ele fala sobre o casamento, né? Que aí ele fala, né, que a gente pode se divorciar, sim, mas desde que seja por relações ilícitas, né? E aí, quando a gente vai estudar isso do original, a gente entende que é por porneia, e quando você vai estudar a porneia, é um tema muito mais fundo do que hoje simplesmente levar que é um adultério, né? E só que ele não dá legalidade para se casar de novo, né? Tem que ter direcionamento ali que ele falou de divórcio, não novo casamento, né? E aí Jesus diz, né? Mas que lá não era assim no princípio, né? Ou seja, por causa da dureza do vosso coração, né? Quando a lei do divórcio foi instituída, a gente não pode esquecer.
aquele povo de Israel, eles tinham acabado de ser libertos do Egito. Então, eles estavam totalmente coração endurecido para Deus e regido pelas leis do Egito. Então, no Egito, tudo era permitido, porque o Deus do Egito não é o nosso Senhor, né? Então, eles já vieram com costumes de lá. E temos que lembrar também que eles não foram salvos, né, irmãos? Salvos só foi Josué e Caleb, né? Josué era solteiro, né? Não tem, a gente acredita, né? Quando você lê a Bíblia, não deixa em nenhum momento assim claro se Josué era casado ou não, né? E Caleb também, né? Não tem muita coisa sobre Caleb, mas Caleb, eu acredito que já tem alguma coisa ali sobre ele, sobre filiação, né? Então, ou seja, provavelmente era um homem casado. Mas só quem herdou a terra prometida foi Josué e Caleb. Todos aqueles outros que foram libertos do Egito morreu no deserto, né? Então, assim, será que também, se a gente vai ver a onisciência do Senhor, né? O Senhor já tinha visto que aquele povo não se salvaria, então tudo bem, tudo é lícito para vocês, mas se nem tudo convém, mas se vocês querem viver como o mundo vive, tem até, acho que lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 7 também fala, né, que a gente está aqui querendo viver as leis do mundo, e aí é onde está o perigo, né? Eu esqueci agora exatamente onde está, e se eu for procurar vai demorar aqui para vocês, mas se eu não me engano, lá em Coríntios diz algo assim, né, que ou seja, aqui, ó, porém se preocupa com as coisas do mundo, como agradar ao marido, né? Não é essa palavra não, peço desculpa aos irmãos, né? Mas tem uma passagem assim, se eu encontrar, quando eu estiver subindo esse vídeo, eu coloco aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, né? Então, assim, né, irmãos, a gente precisa medir muito, né, as circunstâncias diante de Deus, né? Até que ponto vale a pena, né? A gente arriscar. Eu lembro que quando eu estava nesse questionamento no segundo deserto, imagina, alguém que não teve sucesso no primeiro, tendo que lutar no segundo e acreditar que o Senhor faria agora, né? Então, para mim foi muito difícil me posicionar no início, né? Porém, eu me levantei muito rápido para a glória de Deus, sabe? Para a glória de Deus, sou muito grata mesmo ao Senhor. Mas fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é sempre melhor, né? Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, né? Diz na palavra do Senhor. Para finalizar, eu quero dizer assim, quando eu estava nesse questionamento, né, será que, né, foi por adultério, né, apesar de eu não ter comprovado adultério, que ele saiu de casa por conta de outra pessoa, depois de algum tempo, de muito tempo apareceu outra pessoa, mas eu não tenho até hoje como comprovar que antes já existia, né, então assim, ele diz que não, né, então assim, e eu acredito porque quem conhece a nossa história sabe que mesmo que ele saiu de casa porque eu tinha ido para o quarto de hóspede e ele queria que eu voltasse para o nosso quarto e eu não queria, né? Devido a muitas brigas, eu estava muito machucada, muito magoada com as brigas. E eu não queria, e ele saiu falando para mim que já que eu não voltava para o nosso quarto, então que ele ia sair, porque ele tinha entendido que eu tinha aberto mão do casamento, né? E a gente ainda continuou, né? Depois que ele saiu de casa, muitos meses, né? Ele dormia mais em casa comigo do que no outro apartamento que ele tinha alugado, né? Mais em casa que eu digo, realmente sim, na semana, 7 dias, se ele ficasse 2 ou 3 dias no outro apartamento era muito, né? Mas enfim, voltando aqui, né? Quando eu estava no deserto, eu tinha esses questionamentos, será que eu deveria, baseado nessa palavra de Mateus, sempre que eu ia orar ao Senhor, eu abria a Bíblia e Deus falava sobre restauração, né? Ou quando eu falava, não vou abrir a Bíblia não, porque eu não acredito que é só abrir a Bíblia assim que Deus fala. Eu acredito muito, viu, irmãos? Que muitas vezes a gente interpreta como convém a nós, né? E não ao que o Senhor está querendo dizer. E aí eu ia para a igreja e a palavra era sobre restauração de família, sobre casamento, sobre a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre é perfeita, né? Mas nós somos humanos, nós somos falhos. Então, essas pessoas, por exemplo, que optaram, né, depois de um tempo lutando, ir para um segundo casamento, na verdade, elas foram fazer a vontade delas, né, e não a vontade do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em não confundir a vontade permissiva do Senhor, porque ali elas estão dentro da vontade permissiva, né? E isso não significa que não vai gerar consequências. A palavra do Senhor, todo momento, mostra que todo pecado gera consequência, né? A palavra de Deus diz, né, que o salário do pecado é a morte, né? Com a vontade perfeita do Senhor. Vontade perfeita do Senhor, restaurar casamento e famílias, né? Então, para finalizar, vou ler aqui uma passagem para deixar de reflexão para os irmãos, que está em 2 Samuel 22, a partir do 21, que diz assim, né? É um cântico de Davi em ações de graça, que diz assim, né?
Restitui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Dai-me, retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos, para com o benigno, benigno te mostra, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostra, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate aos altivos. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmãos, quando a gente vai fazer a nossa vontade, não do Senhor, né? Porque a palavra de Deus deixa claro, né, que ele abate aos altivos, né? E fazer a nossa vontade, a gente está indo pela nossa altivez, né? Da nossa autossuficiência, deixando de confiar no Senhor. E nós não podemos esquecer, né, irmãos, que nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo vai acabar, né? Esse tempo vai passar, né? Mas o nosso espírito e a nossa alma não. Então, o que significa isso? Que o tempo de tribulação, de provação que nós vamos passar é muito menor do que o tempo de glória que nós vamos viver, né? E eu tinha muito medo quando eu pensava, não vou lutar por esse não, eu vou me casar de novo, né? Um dia mais para frente eu vou viver para Deus, né? Que é mentira isso, né? Que a gente fala, né? Muito poucos são os eunucos realmente, né? Então, assim, eu tinha muito temor de morrer no adultério, por exemplo, né? Porque eu saberia, né? A palavra de Deus é muito clara quando diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? Então, assim, do que adianta eu estar em desobediência a Deus, né? A própria palavra do Senhor diz, né? Que a gente vai, aqueles que morrerem em desobediência, vai chegar lá e falar, Senhor, mas em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome Jesus vai dizer, né? Aparta de mim, né? Eu não te conheço. Então, assim, eu sempre pensava muito nisso. E eu quero deixar isso também aqui para os irmãos, né, irmãos? Queira sempre a vontade perfeita do Senhor na vida de vocês, sabe por quê? Ela é sempre melhor. E o Senhor honra a palavra dele, ainda que nós somos infiéis, né? Prova desse rapaz que lutou pelo casamento e hoje a esposa provavelmente deve estar posicionada lutando, né? E glória a Deus por isso, glória a Deus, porque eu acredito sim que quem está em segundo adultério, eu também congreguei em uma igreja onde tinha muito segunda aliança, né? E eu acredito que o tempo de conserto chega, né? Chegou na minha vida, né? Vai chegar também na vida deles, né? Que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Só que aí, como diz aqui a palavra que eu deixei para vocês, né? De 2 Samuel 22, né? Que vai ser julgado segundo a nossa justiça, né? Cada um vai ser julgado segundo a nossa justiça, né? Cada um vai pagar um preço segundo os nossos juízos, né? Então, ou seja, eu chorei por muito tempo. Se os irmãos vão pensar, eu me separei com 23 para 24 anos a primeira vez. Ficar sozinha por 4 anos nessa época, eu ainda fazia faculdade, né? Nessa época, então os irmãos podem imaginar que não era fácil, né? Seja jovem, né? Já tinha passado, tinha um relacionamento estável por muito tempo já, né? Já tinha conhecido os prazeres da carne, né, com ele, né, tudo. Então, os irmãos podem imaginar, assim, que não foi algo fácil, mas a gente faz por obediência, por amor ao Senhor. E glória a Deus que eu consegui ser fiel de novo a Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, que a nossa fidelidade, ela é valorizada pelo Senhor, né? Nós somos falhos. E eu acho que a gente também tem que aprender a ter o temor do Senhor, e tudo tem limites, né, meus irmãos? Então, eu agradeço o Senhor por essa oportunidade, e quero abençoar a vida dos irmãos, a família, o casamento, em nome de Jesus, que haja muitos casamentos restaurados para a glória de Deus, amém?